Imagina que, no livro de regras mais importante de um país, o direito fundamental à vida, à liberdade e à igualdade divide o exato mesmo espaço com uma regra que define de forma extremamente específica, aliás, de quem é a responsabilidade de manter funcionando um único colégio na cidade do Rio de Janeiro. Pois é, parece um absurdo misturar o pilar de uma nação com a administração de uma escola, né? Mas esse contraste é fascinante. Exato. Bem, saudações a quem nos ouve em mais esta imersão. Hoje o nosso mergulho é nas engrenagens das constituições modernas. Eu estou muito empolgado para desempacotar tudo isso. E eu estou pronta para a gente aprofundar de verdade. Essa contradição aparente do colégio é, no fundo, o coração do direito constitucional. Há uma tendência muito natural de enxergar a Constituição apenas como um texto sagrado, sabe? Um documento filosófico intocável. Como se fosse escrito nas nuvens. Isso. Mas a realidade é muito mais terrena e muito mais conflituosa também. O texto constitucional é, na verdade, uma arena. Uma arena onde os valores mais nobres de uma sociedade acabam colidindo com interesses políticos imediatos, com a economia daquele momento e com as forças históricas. E é exatamente para dominar essa arena que estamos aqui hoje. A missão desta nossa imersão é entregar um domínio completo e absoluto sobre o conceito, as estruturas e as classificações que cercam as normas constitucionais. O foco é munir quem estuda e quem precisa aplicar o direito constitucional no dia a dia com a precisão cirúrgica. Com certeza. Porque entender a Constituição não é só decorar um monte de artigos. Quem domina a teoria por trás da regra escrita nunca é pego de surpresa. Perfeito. É compreender as engrenagens de poder da sociedade, certo? Das batalhas teóricas clássicas até o raio-x da nossa Constituição Federal de 88. Então, vamos direto ao ponto de partida. Para entender o que uma Constituição faz na prática, a gente precisa primeiro responder o que ela é, na sua essência mesmo. E aí a gente entra num terreno incrível, porque toda a estrutura do direito constitucional moderno repousa sobre os ombros de 4 pensadores clássicos. Eles travaram uma verdadeira batalha intelectual. Uma batalha de gigantes, literalmente. Vamos começar com Ferdinand Lassalle, lá no século XIX, que traz a famosa concepção sociológica. O Lassalle é provocador. Para ele, ler o que está no papel é uma perda de tempo se a gente não olhar para quem realmente tem a força na rua. Ele olhava para a sociedade e via uma correlação de forças muito crua, sabe? Tipo, quem manda de verdade? Exatamente. Na visão dele, uma Constituição só é real e legítima se for a expressão matemática dos fatores reais de poder. E quando ele diz fatores reais de poder, ele está falando do poder militar, da aristocracia, dos grandes banqueiros e industriais. Ou seja, se um grupo de legisladores cheios de boas intenções escrever um texto lindo, mas que vá contra os interesses de quem detém as armas ou o dinheiro... O Lassalle afirmava categoricamente que esse documento não passaria de uma mera folha de papel. Seria incapaz de resistir ao primeiro teste de força. A realidade engoliria a lei. Nossa, mas vamos desempacotar isso, porque a provocação de Lassalle é forte. Se ele estiver 100% certo, o direito é sempre refém dos mais ricos e armados. A planta do prédio, que seria a lei, não importaria nada se os donos do cimento quisessem construir de um jeito diferente. É uma visão muito conformista, não acha? É muito conformista. E é exatamente contra esse conformismo que entra Conrad Hesse algumas décadas depois. Ele vem para devolver a força à regra do jogo com a sua teoria da força normativa da Constituição. O Hesse é vital para o sistema não desmoronar, né? Com certeza. Hesse escreve num contexto de reconstrução pós-guerra. A Alemanha precisava desesperadamente que a lei fosse capaz de guiar a sociedade e não só espelhar os vícios e os poderes que destruíram o país. Faz todo sentido. Ele até reconhece que os fatores reais de poder do Lassalle existem, claro que existem, mas o Hesse defende que a Constituição não é a parte mais fraca dessa equação. Para ele, se a sociedade e os governantes cultivarem o que ele chama de vontade da Constituição, isso, um compromisso real e enraizado de fazer o texto valer,
Se isso existir, a norma adquire uma força ativa. Ela deixa de ser passiva e passa a ser um vetor capaz de moldar a realidade social. Ela doma o poder econômico e militar. O direito, nessa visão, ganha vida própria. É a diferença entre a lei ser um simples espelho da sociedade, refletindo o que já existe, ou ser uma bússola, apontando para onde a sociedade deve ir. Sensacional. Mas aí, saindo dessa tensão entre sociologia e força normativa, a gente esbarra em Carl Schmitt e a concepção política dele. O Schmitt muda a lente. O foco dele não é a economia ou a sociologia da rua, mas a própria essência e fundação do Estado. O que é fascinante aqui é que, para ele, a Constituição é, antes de tudo, uma decisão política fundamental. Uma decisão política fundamental? Como assim? É aquele momento singular em que quem tem o poder soberano decide questões de vida ou morte para a nação. Por exemplo, vamos ser uma república ou uma monarquia? Seremos uma federação ou um Estado unitário? Quais direitos essenciais vamos proteger? O que dá validade à Constituição não é a lei em si, mas essa vontade política de quem tem o poder de fundar o Estado. Entendi. Ele olha para o ato político de criar regra. E aí, para fechar esse quarteto clássico, entra em cena o Hans Kelsen, com a concepção jurídica. Eu adoro Kelsen porque ele basicamente olha para o La Salle, para o Hesse e para o Schmitt e diz, olha, a política e a sociologia são fascinantes, mas para o direito funcionar como ciência, a gente precisa isolar a lei de tudo isso. Exato, o famoso formalismo puro. Ele cria o que a gente chama de axioma da pureza. O Kelsen simplesmente expulsa as avaliações morais, econômicas e políticas lá do laboratório jurídico. Ele faz uma asepsia no direito. Total. Para ele, a Constituição é puramente um dever ser. É a norma pura, sentada lá no topo da pirâmide jurídica do Estado. Toda e qualquer lei inferior só tira sua validade dessa lei superior, até chegar na Constituição. Mas, espera aí surge um problema de lógica fantástico. Se uma lei municipal obedece à lei estadual, e a estadual obedece à Constituição Federal, a quem a Constituição obedece? Qual é o teto invisível dessa pirâmide? É aí que o Kelsen introduz a genialidade da norma fundamental hipotética. Como ele expulsou a política, ele não podia dizer que a Constituição valia por causa de um acordo político. Então ele cria uma regra lógica, que é invisível e imaginária, que simplesmente diz o seguinte: obedeça à Constituição. Então não é um papel, não é um documento escrito em lugar nenhum. Não, de forma alguma. É um pressuposto lógico. É necessário para que a matemática do direito feche e o sistema não desmorone. Sem essa hipótese, a gente teria que buscar a validade da Constituição lá na política do Schmitt ou na força militar do La Salle. E isso destruiria completamente a pureza do sistema jurídico que o Kelsen tentava construir. Toda essa disputa teórica brilhante que a gente acabou de ver deságua num problema extremamente prático. Isso acontece no momento em que um país senta de fato para escrever a sua lei. E isso nos leva de volta àquele exemplo inicial do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. É a colisão perfeita da teoria com a prática. Pois é. Quando misturamos a decisão política fundamental de Schmitt com um texto gigantesco, surge a diferença crucial entre a Constituição em sentido material e em sentido formal. Como a gente divide isso? A divisão do Carl Schmitt ajuda muito a limpar esse terreno. Normas materialmente constitucionais são a essência pura do Estado. São os direitos fundamentais, a organização dos poderes, a estrutura do Estado. São os temas que, pela sua própria natureza, precisam estar em uma Constituição. Tá, e o resto do texto? O resto ele chama de leis constitucionais. São aquelas regras muito menores, como a manutenção de um colégio específico, que só estão dentro daquele livro chamado Constituição por uma contingência política ou conveniência. Elas poderiam perfeitamente estar numa lei ordinária comum, mas foram parar lá dentro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, por mais que o Schmitt separe as coisas maravilhosamente bem na teoria, o Brasil adota o princípio da supremacia formal. E a melhor forma de quem estuda visualizar esse sentido formal é imaginar um clube VIP ultra rigoroso.
Adoro essa analogia. Né? Imagina só, não importa a origem de quem entra nesse clube. Pode ser um diplomata de altíssimo nível, representando os direitos fundamentais, ou pode ser o guardanapo do bar, representando a regra sobre o Colégio Pedro II. Se passou pelo processo legislativo super restrito e conseguiu entrar pela porta principal do Clube VIP, recebe a mesma etiqueta exclusiva. Ganha a mesma pulseirinha do camarote. Exatamente. Lá dentro do texto, não há hierarquia. O guardanapo tem a mesma força do diplomata. Tudo lá dentro é Constituição. O que significa, na prática dos tribunais, que qualquer norma do texto originário serve de parâmetro para um controle de constitucionalidade. Uma lei municipal que tente alterar a administração do Colégio Pedro II sem passar pelo rito de emenda será declarada inconstitucional, com a mesmíssima força de uma lei que tente abolir a liberdade de expressão. Porque tudo no texto é supremo formalmente. Tudo é supremo. E para lidar com essa mistura gigantesca de temas dentro desse clube VIP, a doutrina precisou mapear o território para não se perder. E aí o jurista José Afonso da Silva estruturou isso brilhantemente, dividindo o texto em 5 elementos básicos. E como ele organiza essa taxonomia? Ele cria categorias de acordo com a função da regra. Temos os elementos orgânicos, que cuidam da máquina pública, estruturando os poderes e a administração. Depois temos os elementos limitativos, que são literalmente o freio de mão do Estado. Os direitos fundamentais que impedem abusos, né? Isso mesmo. Aí surgem os elementos socio-ideológicos, que refletem toda a evolução para o estado de bem-estar social, garantindo direitos trabalhistas, ordem econômica. Temos também os elementos de estabilização, que funcionam como os extintores de incêndio do sistema. Extintores de incêndio. Sim, eles são acionados em crises extremas, como as regras de intervenção federal ou estado de sítio. E, por fim, os elementos formais de aplicabilidade, que estabelecem como o próprio texto vai entrar em vigor, tipo o preâmbulo ou os atos das disposições constitucionais transitórias. É muita coisa dentro de um texto só. Com um documento tão detalhista, tão cheio de elementos e blindado por essa supremacia formal do Clube VIP, a grande questão que surge é como essa estrutura pesada sobrevive à velocidade maluca do século XXI sem quebrar. Esse é o grande desafio moderno. E é aqui que os pensadores contemporâneos entram, redefinindo o papel de quem lê e de quem aplica a lei, especialmente os tribunais. A sobrevivência do texto depende da forma como a gente o interpreta. E o Peter Haberle revolucionou esse campo com a ideia da Constituição aberta. Como era antes dele? Historicamente, a interpretação da Constituição era vista como um monopólio de um punhado de juízes de Suprema Corte e teóricos fechados em seus gabinetes. O Haberle quebra esse monopólio. Ele propõe a sociedade aberta dos intérpretes. Ele defende que cidadãos, sindicatos, ONGs e partidos políticos também são intérpretes legítimos e devem participar da construção do sentido da norma. O que, para quem acompanha o noticiário jurídico, se traduz em ferramentas muito concretas. É por causa dessa abertura que vemos as audiências públicas no Supremo e a figura do amicus curiae, o amigo da corte, onde entidades civis entram no processo para fornecer dados técnicos antes da decisão final. Perfeito. E essa democratização corre em paralelo com outro fenômeno gigantesco que foi observado pelo professor Daniel Sarmento. Ele chama de Constituição ubíqua. Ubíqua quer dizer onipresente, certo? Exato, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Ocorreu um processo de panconstitucionalização. Áreas do direito que antes eram castelos isolados, tipo direito civil ou penal, foram invadidas pela Constituição. Hoje, se você tem uma disputa sobre um contrato de plano de saúde ou uma regra de condomínio, isso frequentemente é julgado sobre a ótica de princípios constitucionais. Como a dignidade da pessoa humana que entra em qualquer discussão contratual hoje. Exatamente. Tudo acaba desaguando na jurisdição constitucional. E como tudo deságua no Supremo, as cortes acabam assumindo papéis cada vez maiores. O professor Luiz Roberto Barroso descreve essa atuação em 3 frentes principais. O papel contramajoritário,
que é invalidar leis aprovadas pela maioria do Congresso se violarem minorias, o papel representativo, quando o tribunal atende demandas da sociedade que a política ignorou por paralisia, e o papel iluminista, que é o tribunal empurrando avanços civilizatórios contra o senso comum da época. E é aí que o terreno fica escorregadio. Muito. Porque, pensa comigo, se a Constituição é ubíqua, está em absolutamente tudo, e a Corte tem esse papel iluminista de ditar os avanços, isso não esvazia progressivamente o poder de quem foi eleito pelo voto nas urnas? O judiciário acaba legislando sobre tudo? Isso levanta uma questão importantíssima. Esse é o fio da navalha entre proteger direitos fundamentais e cometer uma usurpação democrática. Há teóricos que alertam fortemente para essas deformações. O Marcelo Neves, por exemplo, denuncia o perigo da Constituição simbólica. O que seria isso na prática? É o ato político de aprovar textos repletos de promessas sociais maravilhosas, mas sabendo de antemão que o Estado não tem meios reais para cumpri-las. O texto vira um símbolo anestésico. Serve só para acalmar a sociedade no curto prazo, enquanto a realidade das ruas continua precária. A lei promete, mas não entrega nada. Uma ilusão de ótica jurídica. E tem também o aviso do professor Carlos Ari Sundfeld, que traz um conceito incômodo, que é a Constituição Chapa Branca. Nossa, a chapa branca é um problema crônico. Isso ocorre quando grupos de pressão, dentro da própria máquina estatal, sequestram o processo de criar ou emendar a Constituição. Eles jogam regras lá no texto supremo, não para proteger a nação como um todo, mas para blindar os seus próprios privilégios corporativistas. Benefícios salariais, regras de carreira exclusivas. Exato. E como isso entra no tal clube VIP que você mencionou, ganha força de supremacia formal. Fica quase impossível para qualquer governo futuro alterar essas regalias sem um desgaste político absurdo. Isso nos dá o gancho perfeito para entender o nosso próprio cenário. Como toda essa teoria, as lutas de poder do La Salle, os dogmas, as blindagens, como isso moldou o raio-x da Constituição Brasileira de 1988. Para quem estuda para provas e atua na área, não dá para só decorar uma lista de classificações. A gente precisa ver a reação em cadeia. Com certeza, tudo começa no contexto. 88 marcou o fim de um regime militar autoritário, longo, e por causa dessa transição, a primeira característica vital é a sua origem. Ela é uma Constituição promulgada. Ou seja, democrática. Democrática. Nasceu de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita diretamente pelo povo. É o oposto absoluto das constituições outorgadas, que são aquelas impostas goela abaixo por ditaduras, como as nossas de 37 e 67. E é bom diferenciar também da cesarista, né? Onde um ditador escreve tudo sozinho e depois só faz um referendo fraudado para dar uma falsa aparência de apoio popular. A nossa, de 88, é fruto legítimo da representação. Isso. E justamente por ser aquele primeiro momento de liberdade depois de décadas, todos os setores da sociedade brasileira queriam colocar suas demandas no texto. Movimentos sociais, empresários, militares, povos indígenas, todo mundo queria um pedacinho da Constituição. E essa necessidade desesperada de acomodar todo mundo gerou a nossa classificação quanto à elaboração e à extensão, certo? Exato. A nossa Constituição é classificada como dogmática quanto à elaboração. Foi escrita num momento específico, cristalizando os dogmas daquela época. E a nossa é uma dogmática eclética. Para pacificar o país, o texto precisou abrigar ideologias completamente contraditórias. Tem livre iniciativa capitalista de um lado, mas uma pesada intervenção estatal do outro. E a consequência de tentar agradar a gregos e troianos num documento só é que o tamanho explode. É por isso que ela é analítica na extensão. Muito analítica. É um texto prolixo, lida com tudo desde a organização do sistema financeiro nacional até as regras de aposentadoria, o que contrasta muito com constituições sintéticas, como a dos Estados Unidos, que são breves e só desenham a arquitetura básica do poder. E como ela é gigantesca e abriga tudo isso, a gente volta no critério do conteúdo, que já mapeamos, ela é formal. Tudo ganha status supremo.
Mas aí a gente chega num ponto crítico. Se temos um texto analítico colossal que garante as regras para dezenas de grupos de interesse diferentes, não dá para permitir que esse texto seja alterado por uma maioria simples de ocasião numa terça-feira à tarde no Congresso. Sem dúvida. E a resposta institucional a essa vulnerabilidade é a classificação quanto à alterabilidade nossa é rígida. Para alterar qualquer vírgula desse texto através de uma emenda, o rito é dificílimo. Precisa de 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos no Senado e a aprovação de 3/5 dos votos em todas essas 4 votações. É como abrir um cofre de banco de alta segurança. Precisa de 2 chaves viradas ao mesmo tempo e senhas específicas. Já a lei ordinária comum seria a porta de casa, que se abre com uma chave só, que é a maioria simples. Ótima imagem. E vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, na doutrina dele, adiciona uma camada extra nessa proteção. Ele classifica a nossa Constituição como super rígida. Super rígida por causa das cláusulas pétreas, certo? Exatamente. Além desse rito do cofre de 3/5, existe um núcleo intangível lá dentro que nem com chave nenhuma se abre. O artigo 60 proíbe até mesmo tentar deliberar propostas que queiram abolir a federação, o voto direto e secreto, a separação dos poderes e os direitos individuais. É uma blindagem pesadíssima. Bem diferente de uma Constituição flexível que muda igual a qualquer lei ou daquela semirrígida do Império de 1824. Semirrígida é curiosa, só uma parte é protegida e o resto muda fácil. A nossa de 88 definitivamente não é assim. Legal, conhecemos a estrutura no papel, mas e na prática? Será que a nossa Constituição realmente entrega o que promete? Ou acaba confirmando o pessimismo do La Salle sobre ser uma mera folha de papel? É aqui que o critério ontológico do Carl Loewenstein é tão cobrado e debatido por quem estuda. O Loewenstein mediu a distância exata entre o que está no texto e a realidade das ruas. Ele criou 3 categorias. A primeira é a normativa. Naquela metáfora famosa, é o traje sob medida. O texto dita as regras e a classe política e a sociedade vestem perfeitamente. Eles se submetem fielmente ao que está escrito. O Brasil busca ser assim. A segunda categoria seria a nominativa, ou nominalista, né? Onde o traje é grande demais. Isso. A intenção ao costurar a roupa foi nobre, mas o país não tem maturidade social ou econômica para preencher aquele texto enorme. A Constituição ali deixa de ser um retrato do presente e vira um projeto educativo, uma meta para o futuro. E a terceira, que é a pior de todas, é a semântica. Aqui o traje não é grande, é uma fantasia cenográfica. O texto existe só para dar um verniz falso de legalidade para um ditador. Não impõe limite nenhum ao poder real. Se a gente conectar isso com o cenário maior do Brasil, é inquietante notar como a gente desliza perigosamente para a classificação nominativa em algumas áreas. Principalmente nos direitos sociais. E isso nos leva à teoria da Constituição dirigente do Gomes Canotilho. A nossa Constituição é cheia de normas programáticas que impõem planos de ação. O Estado tem que erradicar a pobreza, garantir saúde universal, mas na vida real, o Estado vive alegando o princípio da reserva do possível. A velha desculpa do não tem orçamento. Exato. O Estado diz, olha, a Constituição manda fornecer esse tratamento caríssimo, mas os cofres estão vazios. Quando a falta de dinheiro é invocada repetidamente para negar direitos sociais que estão garantidos lá no papel VIP, o texto sofre um esvaziamento. Ele ganha aquele tom melancólico da Constituição nominativa, que o Loewenstein escreveu. Uau! Chegamos ao fim desse mapa completo. Fizemos uma recapitulação relâmpago hoje. Navegamos da tensão brutal do poder real de La Salle até a pureza lógica maravilhosa de Kelsen. Passamos pela força normativa de Hesse, pela decisão de Schmitt, dissecamos como a transição do Brasil gerou um texto promulgado, dogmático, analítico e rígido. E entendemos como não deixar a Constituição virar um símbolo vazio ou uma ferramenta chapa branca para pequenos grupos. É a compreensão dessas peças móveis, dessas causas históricas, que dá o domínio real sobre a disciplina para os nossos ouvintes. O direito não é estático. Longe disso,
E para fechar a nossa imersão de hoje, eu deixo uma provocação profunda para a reflexão. Vimos o Haberlit defendendo que toda a sociedade deve interpretar a Constituição de forma aberta. Mas, ao mesmo tempo, presenciamos aquela panconstitucionalização onde os tribunais de cúpula dão a palavra final sobre quase tudo num papel iluminista. O que cria um paradoxo imenso. Exato. O desafio analítico que fica no ar é até que ponto a Constituição, que nasceu lá atrás para limitar o poder absoluto, não acabou criando um poder quase ilimitado para quem segura a caneta de interpretá-la por último. Estaremos caminhando para uma democracia de cidadãos ou estamos nos acomodando numa aristocracia de intérpretes? Uma pergunta que atinge direto a fundação da teoria democrática moderna. Fica aí o peso para quem nos ouve refletir. Fica o questionamento para amadurecer os estudos. A profundidade dessas engrenagens é a base para enfrentar qualquer desafio prático ou teórico. Continuem questionando as estruturas, dominando as teorias e até a próxima imersão.